Boa noite. A gente veio aqui para esclarecer o nosso primeiro caso confirmado em Caruaru. Foi um caso importado de uma pessoa que fez a sua circulação durante o mês de fevereiro e março. Ela estava na Europa, fez o contato, foi para vários países da Europa e depois veio para o Brasil. Ainda no Brasil, passou por um primeiro atendimento no Hospital Oswaldo Cruz. O Hospital Oswaldo Cruz fez o encaminhamento, como não era um caso grave, fez o encaminhamento dessa pessoa para um outro serviço e também foi orientado que ela, nesse outro serviço, como não era um caso grave, que ela fosse e ficasse em isolamento domiciliar. Essa pessoa cumpriu o isolamento domiciliar dela e está super bem. Clinicamente, é uma paciente, é uma pessoa que está super bem, que ela está evoluindo. A gente tem acompanhado o caso desde então. A Secretaria de Saúde tem acompanhado o caso e as pessoas que tiveram contato com ela, que também clinicamente estão super bem, não tiveram nenhum, não apresentaram nenhum sintoma. Então, o que é importante, que é o que vai acontecer na maioria dos casos. Nós temos tomado diversas medidas para que o nosso número de casos seja o menor possível e para que os casos que surgirem sejam de menor gravidade. O que a gente percebe é que no mundo inteiro a maioria dos casos são casos leves. Em alguns países, esses casos leves superam 90% dos casos. A questão e o que a gente tem trabalhado muito é para fazer com que haja uma menor circulação de pessoas e não aconteça vários casos ao mesmo tempo. Que é esse trabalho que a gente tem feito e a sociedade tem nos ajudado muito, porque acaba sendo uma proteção para todo mundo. Serve tanto para as pessoas idosas como para a sociedade como um todo. Lembrando que acaba sendo para nós o público-alvo, o público idoso, por conta da possibilidade dos casos graves se concentrarem nessa população. A pessoa que teve o seu primeiro caso aqui, cara, confirmado, é uma pessoa jovem, de 34 anos, e a evolução clínica é muito boa. E aí a gente vai abrir também. Eu queria aproveitar para dizer que parte da nossa equipe está aqui, que tem trabalhado intensamente para que a gente consiga fazer com que a nossa população esteja sempre protegida. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Dr. Efraim Naftali, que é gerente da nossa vigilância epidemiológica. Agora há pouco a gente estava inclusive em reunião com os hospitais privados aqui da cidade para que a gente mantenha uma conexão permanente e consiga acompanhar tanto os casos na rede privada como na rede pública. E do meu lado direito está a doutora Eline Gomes, que é infectologista e tem dado todo o suporte e apoio, tanto no treinamento das nossas equipes, no acompanhamento de alguns casos que a gente vem investigando, que, de maneira geral, a gente mantém a vigilância ativa e participando e em discussão com vários serviços, tanto serviços municipais como serviços tanto municipais, estaduais e privados também aqui do município. Boa tarde ao secretário. A gente vai agora com as perguntas encaminhadas pela imprensa anteriormente. Pergunta da TV Jornal. Como foi o histórico desse paciente na rede até o diagnóstico e quando ele fez o teste e quando saiu o resultado? Tá, esse paciente é uma pessoa que veio da Europa, como eu falei anteriormente, teve em vários países da Europa onde há uma transmissão comunitária. No nosso caso, a gente não tem transmissão comunitária ainda na nossa cidade, a gente tem no nosso estado e em alguns estados do país. É, essa pessoa veio para cá, já estava com os sintomas e anunciou que estava com os sintomas, e por isso ela foi para o Hospital Oswaldo Cruz, que era referência naquele momento, ainda mais ou menos no meio do mês de março. Ela teve no serviço, ela teve no hospital. Quando ela teve no hospital, ela, por ser um caso leve, ela foi encaminhada para outro serviço. Nesse encaminhamento para outro serviço, foi feito o teste, foi feita a solicitação do teste, o médico fez o registro, notificou o caso, nos chamou para que houvesse a coleta da amostra, para que o teste oficial fosse realizado. Ele foi feito e a paciente ficou em isolamento. A partir do momento que ela entrou como sendo suspeita, mesmo sem ter feito o teste, ela já entrou
naquele rol de pacientes em isolamento, que a gente tem grupos de pacientes, alguns pacientes que a gente tem monitorado, 20 pacientes, pelo menos agora a gente tem monitorado em isolamento domiciliar, e outros que espontaneamente, por estarem apresentando sintomas, estão em isolamento, além dos idosos. A gente tem muitos idosos pela cidade que estão conseguindo manter esse isolamento também, que é importante para a gente, porque nesse momento o distanciamento social é fundamental para que a gente não tenha a disseminação de casos de maneira rápida, que é isso que a gente está tentando evitar. Então, inclusive os contactantes, as pessoas que tiveram contato com ela ficou em isolamento, mas teve contato com algumas pessoas e a gente também acompanhou essas pessoas e essas pessoas também não apresentaram nenhum sintoma, todo mundo com evolução clínica muito favorável. Rádio Caruaru FM. Como os profissionais de saúde do município estão sendo orientados para atender um possível aumento da demanda de pacientes com sintomas querendo fazer o teste, mesmo com todas as orientações para só procurar os hospitais em casos mais graves? A gente tem feito um esforço para que as pessoas entendam que nesse momento o interessante desde que haja a possibilidade de só procurar os serviços naqueles casos em que houver maior necessidade para que não haja exposição. E a gente tem feito um esforço, o próprio Ministério da Saúde fez a aquisição de 5 milhões de testes rápidos. Esses testes vão ser distribuídos entre os municípios. A partir do momento que esses testes estiverem entre nós, a gente também quer fazer um aumento do rastreio, a gente também vai fazer avaliação de mais pacientes. E nós também, como Secretaria de Saúde, estamos nos esforçando para adquirir alguns testes também, para que a gente consiga ampliar. Além do esforço do Ministério da Saúde, a gente também tem um esforço próprio para fazer o rastreamento de mais pessoas e assim tomar as decisões de maneira mais rápida ainda. O que acontece é que os testes são novos. Como os testes são novos, existe uma dificuldade da chegada deles, tanto no mercado público, no setor público, como no mercado privado também. Rádio Liberdade. O paciente está no hospital da Unimed, Mestre Vitalino, ou foi encaminhado para o Recife? Não está em nenhum dos 3 lugares, ficou em isolamento domiciliar, como teve uma evolução clínica muito boa, ficou em isolamento domiciliar e está em casa. Blog do Adriano Luiz. Se alguém perceber que tem um vizinho ou parente com sintoma que se nega a ir à unidade de saúde e continua andando como se nada tivesse acontecendo, o que fazer? Tá, eu sugiro que entre em contato até com o nosso telefone da própria Secretaria de Saúde. A gente tem um telefone exclusivo para falar sobre esses casos, que a gente tem o 3101-2416, que é para tirar dúvidas, e a gente tem um telefone no call center que pode ser encaminhado mensagem a qualquer momento, tem por aplicativo de mensagem, pode nos informar que a gente acompanha os casos, que é o 98170-2525. Além disso, a gente ainda tem a Ouvidoria Geral do Município no telefone 156, que também agora eles têm você pode enviar a mensagem por aplicativo de mensagem, que é o 983845936. Então a gente tem uma série de canais que podem ser utilizados para que as pessoas entrem em contato e a Secretaria de Saúde tome as medidas necessárias para que haja a conscientização e que não haja disseminação de casos na nossa cidade. Secretário, só reforçando aqui, inclusive com a pergunta da Rádio Cidade, por onde a pessoa andou e com quem esteve? Os contactantes dessa pessoa, quando ela veio para Caruaru, essa pessoa veio para Caruaru, já veio com orientação, ela teve contato com um serviço de saúde aqui de Caruaru, que foi um serviço de saúde que nos solicitou a coleta do exame. Quando ela veio para cá, a partir do momento que ela entrou como suspeito, o próprio profissional de saúde nos informou, ela ficou em isolamento domiciliar e os contactantes dela a gente também passou a acompanhar. O pai, a mãe e a irmã dessa pessoa e também todos com sintomas, sem apresentar sintomas e sem nenhuma consequência. Que é muito importante ressaltar isso. A maioria das pessoas não vai apresentar caso grave. Então, para que a população não ache que por ter tido o diagnóstico vai ter algum problema, ao contrário, a maioria das pessoas vai ter o diagnóstico e a maioria das pessoas que tiverem o diagnóstico não vão ter problema nenhum. A única questão é a gente evitar que muitas pessoas simultaneamente, principalmente idosos, tenham o diagnóstico, porque a chance no idoso de ter um problema mais grave é maior. Pergunta do Caruaru no Face. A partir de agora, não é, da confirmação do primeiro caso, o que é que muda e quais as medidas que vão ser tomadas pela gestão municipal? A gente tem feito todas as medidas se antecipando ao caso. Então, na verdade, isso reforça a necessidade de cada vez mais de um apoio da sociedade. Porque a gente se antecipou o problema. A gente começou a tomar várias medidas independente do registro oficial de casos.
E eu acho importante deixar muito claro isso. Todas as vezes que houver notificação, a gente vai ser extremamente transparente. A gente ainda escutou esses dias áudios de pessoas com alguns relatos, como se houvesse a necessidade de não ter transparência na informação, e não é isso. As informações que a gente tem são as mesmas que a população tem. Então, todas as vezes que houver algum registro, que houver algum caso, os casos suspeitos a gente também está informando a população, os descartados, também tem uma lista de casos que a gente vai começar a fazer que são os prováveis. Tudo isso a população vai ficar acompanhando. Então, assim, as informações vão ser centralizadas na Secretaria de Saúde, porque é onde a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que o poder público não vai cometer nenhuma irresponsabilidade de deixar a população sem informação. Então, muito antes do caso, a gente já começou a tomar as medidas para que a gente, lá na frente, lucre com isso. Porque se a gente se antecipou à ocorrência, a chance da gente acertar é maior. A gente agradece ao secretário Francisco Santos, a toda a equipe, ao Álvaro ali que está na interpretação, dizer que nós vamos disponibilizar o vídeo para quem por acaso teve problema de conexão. Muito obrigado a todos e uma boa noite.